Existe um ditado que define muito bem a nossa justiça. Esse ditado diz: bons advogados conhecem a lei, os grandes conhecem os juízes. A nossa justiça passa hoje por uma revolução, por uma guerra jurídica onde temos, de um lado, quem quer mais transparência e mais critério nas decisões, e por outro, quem quer manter o atual sistema que favorece a corrupção. Eu sempre confiei na justiça como instrumento de justiça social e sempre me neguei a utilizar os atalhos para resolver qualquer demanda. Ao contrário da orientação dos meus advogados, que dizem que não devo falar, que devo me ater às minhas atividades, sinto hoje, como cidadão, que tenho o dever de deixar registrados os fatos que vivenciei nos últimos anos. Creio que desta forma estarei dando minha contribuição para os avanços e reformas necessárias ao nosso país. No final de 2009, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para avaliar a forma de atuação da FTB. Nossa associação sempre atendeu a todas as solicitações de informações e inclusive ofereceu uma cadeira no Conselho Fiscal, ilustrando a total transparência e lisura de nossas ações. O inquérito não foi nem mesmo concluído. Na verdade, limitou-se a uma folha com poucas perguntas ridículas e incapazes de instruir qualquer análise séria. E já gerou uma ação civil pública com uma liminar criminalizando preconceituosamente nossas ações. Na época eu não sabia, mas esse processo só andou tão rápido porque estava e continua sendo patrocinado por grandes interesses econômicos que querem continuar tendo lucros exorbitantes à custa da miséria do povo. Que o lobby tente fortalecer seus interesses pode até ser compreensível, mas uma vergonha ver nosso judiciário envolvido nesse conluio, defendendo o poder econômico às custas da repressão dos direitos individuais, deteriorando o acesso aos direitos constitucionais, agindo de forma criminosa e à margem da lei. Hoje compreendo porque nunca foi ouvido, porque sistematicamente nossas provas e argumentos não são nem ao menos lidos, enquanto que todas as alegações do Ministério Público são prontamente atendidas e aplicadas de forma ilegal. Consigo finalmente compreender como que um processo que está lastreado em uma suposta alegação de quem nem ao menos participava da associação tenha este andamento. Entendo porque nunca consegui ser recebido. Entendo o porquê proibir a imprensa de publicar artigos sobre nossas atividades. Consigo até entender o porquê nossas contas de e-mail foram caçadas e porquê nosso website foi bloqueado. Hoje, consigo entender todo o avanço sistemático e ostensivo desse processo, porque hoje sei quais são os interesses econômicos que promovem tais ações. Ingenuamente eu confiava na justiça, pensava que tudo era um grande mal-entendido. Logo no início do processo, como juízes e promotores não me recebiam, publiquei um artigo no jornal o Globo apresentando toda a fundamentação de nossas ações. Mostrei programas já implantados há décadas, baseados nos mesmos princípios da economia solidária. A partir desse momento, os jornais foram proibidos de publicar qualquer nova notícia. Eu não compreendi. É muito simples, todo mundo entende. Hoje, finalmente compreendi. O que é que orientava a decisão era o interesse econômico. Quando caçaram nossas contas de e-mail e bloquearam nosso website, me senti voltando à ditadura. Pensei, será que o Estado de Direito que ajudei a construir precisará novamente receber o meu protesto? Senti vontade de me apresentar com uma tarja na boca e um nariz de palhaço. Realmente não fazia sentido. Eu me encontrava sem norte. Hoje,
compreendo que essas decisões vinham em defesa de interesses econômicos. Sempre confiei e continuo confiando na justiça. Acredito no Estado de Direito e respeito as decisões judiciais. Fazem 2 anos que suspendi qualquer aumento de número de associados, mas me reservei o direito de manter o atendimento àqueles que livremente compreendiam que tinham o direito constitucional de se manter associados. A vontade do Ministério Público era acabar com a associação antes mesmo de ser julgada. Como mantive o atendimento, aplicaram a multa que não poderia ser cobrada antes do julgamento, mas queriam impedir que continuássemos apresentando nossos fundamentos. Não queriam que pudéssemos nos defender e começaram com os saques em conta. Justiça. Como disse, na época eu não sabia que tudo isso estava sendo promovido por interesses econômicos. Mas sou uma pessoa confiante. Sei que o bem sempre vence. Confio e sempre confiei na justiça. Pensei, precisamos recorrer ao Tribunal de Justiça. E teremos a oportunidade de apresentar nossas razões e fundamentos. Fiquei paralisado quando fui informado que achei uma afronta, uma ilegalidade. Disse que jamais pactuaria com tal conluio. Disse que confiava na justiça, que contra fatos não existem argumentos. Tínhamos centenas de escrituras públicas comprovando nosso modelo, e isso não poderia deixar de ser avaliado. Fui pessoalmente assistir ao julgamento do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Estava cheio de esperanças e confiante na justiça. A sala com muito luxo, as autoridades todas togadas. A sessão foi aberta e fechada em menos de 2 minutos. Um desembargador leu um resumo muito ruim do caso. Os outros estavam entretidos, cada um com a sua própria pilha de processos. Ninguém lá sabia o que seria uma ação social. Leu e imediatamente julgou. Não vejo fatos novos, mantenho a decisão anterior. Chamou o segundo desembargador, que pausou sua leitura e simplesmente disse: acompanho. Estava encerrada a sessão. Saí de lá em estado de choque. Como que a vida de milhares de pessoas poderia ser tratada dessa forma? Hoje sei como sou uma pessoa confiante, confio em nosso país e confio na justiça. Percebi que o processo deveria subir para o Superior Tribunal de Justiça. Em Brasília, temos maior conhecimento quanto aos avanços de nossa sociedade. Os ministros e desembargadores irão julgar com mais propriedade. Meses depois, quando tivemos a oportunidade de recorrer ao STJ, já com nova equipe jurídica, fui novamente surpreendido pacientemente. Expliquei que não concordo em utilizar tais mecanismos,
e quero apresentar nossos fundamentos. Já não sei mais se os interesses econômicos que promovem o ataque às nossas atividades não são os mesmos que constroem essa estrutura de corrupção. Nosso país precisa crescer e eu vou continuar colaborando para construir este novo país. Durante esses 2 últimos anos, sempre confiei e continuo confiando na nossa justiça. Sempre classifiquei atitudes arbitrárias como grandes equívocos. Pensava que eram simples equívocos, mas hoje sei que são ações planejadas e minuciosamente executadas para impedir que nossa associação sobreviva até o julgamento. Tudo promovido pelo interesse econômico. Durante esses 2 últimos anos, foi ameaçado por muitos economistas e auditores que queriam provar que o sistema implantado seria economicamente insustentável. Ao participarem de nossos treinamentos, onde todos os fundamentos são apresentados para quem quiser aprender, sempre saíram como nossos maiores defensores. Recebi inúmeros convites para depor em todo tipo de delegacia. Nas primeiras, atendia com satisfação, entendendo que eram cidadãos querendo conhecer o meu trabalho. Em alguns casos, ao final do depoimento, eles perguntavam como podiam participar. Mas chegou um ponto que as perguntas começaram a ficar muito parecidas, às vezes até na mesma sequência. Primeiro, achei muito estranho. Depois percebi que aquelas denúncias estavam sendo articuladas. O que era uma desconfiança passou a ser comprovado quando todos esses depoimentos passaram a integrar a Ação Civil Pública do Rio de Janeiro. Mais ainda, quando essas notícias simultaneamente eram publicadas em páginas dos representantes das forças econômicas que estavam nos incomodando. A vergonha para o nosso país é o Ministério Público estar envolvido. Durante esses últimos 2 anos, já sofri todo tipo de ameaças, extorsões, calúnias, difamações e tudo mais que pode surgir de uma mente doentia. Agentes da própria Polícia Federal começaram a ameaçar a minha família, tentando extorquir inclusive a minha mãe, com mais de 80 anos. Isso só parou depois que encontrei um delegado que aceitou investigar e pôs fim a esse abuso. Felizmente, temos pessoas sérias, trabalhando sério e que também acreditam em um país justo e honesto. As limitações impostas para as atividades da FTB estão deixando milhares de pessoas fora de suas próprias casas. Temos hoje centenas de beneficiados, que poderiam ser milhares. Tudo isso por causa da miopia de quem pensa que pode perder. Quando o país cresce, quando temos justiça social, só quem perde é quem depende da corrupção. Só quem perde é quem não tem nenhuma capacidade de produzir de forma honesta e digna, e pensa que só poderá crescer se muitos outros perderem. Nos últimos 2 anos, a FTB foi chantageada por policiais, furtada por advogados, roubada pelo judiciário, que se utilizou de bloqueios online de forma abusiva e ilegal. E somos pressionados por forças econômicas que querem defender seus interesses escusos. Mas observe isso. Com todas essas forças contrárias, com todas essas intempéries, com todo esse jogo sujo, continuamos na luta sustentados pela vontade do povo. Isso me dá forças, esperança, confiança de que essa pressão contrária é minoria. Confio em Deus e sei que é legítimo lutar pelos direitos humanos.
Agradeço a todo o povo brasileiro por me dar forças para continuar nessa luta. Agradeço pelo reconhecimento ao meu trabalho e pelo reconhecimento de que esse trabalho tem um só objetivo: fazer com que as decisões tomadas em nosso país considerem sempre os interesses do cidadão. Que a paz do universo brilhe e reine todos os dias entre nós.